Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Paulo, certa vez ele disse, escrevendo uma carta aos Gálatas: eu nada quis saber entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos, este é o poder de Deus. Sabe, então, ao lermos isto que Paulo afirma, passamos a compreender que a crucificação sempre foi o cerne, o núcleo, a espinha dorsal da mensagem do apóstolo Paulo. Ele faz menção a um poder sobrenatural. Não se trata de pregar o Evangelho, anunciar as boas novas. Não se trata de uma palestra motivacional. Não se trata de alguém capaz de, através de palavras rebuscadas e frases de impacto e frases bonitas, possa comover o coração de alguém e convencê-lo a se tornar um novo adepto de uma religião. Nós temos muitas religiões espalhadas no mundo, e cada uma delas tem um ponto de atrativo de maneira que angaria milhares de seguidores. Paulo está falando de um poder sobrenatural que emana da cruz do Calvário, de um poder que purifica, de um poder que perdoa, de um poder que liberta, de um poder capaz de me tornar a você e a qualquer criatura que se aproximar desta grande verdade, de nos tornar filhos de Deus. João, certa vez, ele escreveu exatamente isso. Ele disse: Jesus, o Filho de Deus, ele veio para aqueles que eram seus, os judeus, mas eles não o quiseram receber. Porém, a todos quantos o receberem e crerem no poder de seu nome, a eles é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, nós
caminhamos à medida que começamos a meditar nestas verdades. Aquele mesmo lugar, no Jardim das Oliveiras, em que um homem religioso encontrou-se com o mestre. Nicodemos era seu nome. E ele foi procurar o mestre na calada da noite para conversar com ele, porque o seu coração estava cheio de dúvidas e de questionamentos. Havia uma grande confusão. Alguns diziam: esse homem é de Deus, ele deve ser o Messias, de fato. Outros diziam: não, ele não é. As Escrituras não se cumprem na vida dele. Mas esse tal Nicodemos era um homem que, sem dúvida, tinha temor de Deus. E não queria se deixar levar pela religiosidade de seus companheiros do Sinédrio e de Caifás, porque ele sentia que havia muita inveja por detrás daquele rancor e do desejo de declarar Jesus como um falso profeta. E ele foi procurar o mestre à noite, para que não fosse visto por ninguém. E ao chegar lá, ele encontra o mestre e diz: mestre, bem sei, eu sei que Deus é contigo, porque ninguém pode operar os sinais que tu operas se Deus não estiver com ele. Veja, Jesus estava diante de um dos principais líderes religiosos de Israel, alguém próximo a Caifás, que poderia lhe abrir portas de acesso ao Sinédrio. Seria uma boa oportunidade dele explicar sua missão e de convencer esse homem de que ele de fato era um Messias pelas Escrituras Sagradas. Mas ao invés de ser politicamente correto, Jesus disse: esse homem, Nicodemos, e ele arregava os olhos. Nicodemos, te é necessário nascer de novo. E aquilo foi um choque. Ele pensou que ia ter um diálogo teológico e que Jesus iria abordar profecias que falavam do Messias e confrontar isso com sua própria história, sua própria vida, para convencê-lo. E, no entanto, ao invés disso, Jesus parece perder esta grande oportunidade para dizer a esse homem uma frase sem sentido algum. E ele olha para o mestre e diz: mas como assim? Nascer de novo? Acaso eu, um homem velho, com longas barbas brancas, poderia entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? O que isso significa? O que o senhor está querendo me dizer? Aonde o senhor está querendo chegar com isso? Não se surpreenda, meu Deus. Deu-lhe a ver de dito que é necessário que você venha nascer de novo. O que é nascido da carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra aonde ele quer e você não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Mas aquele que é nascido de novo é capaz de ouvir as suas vozes. Sabe, é sobre isso que Paulo está falando. Ele está falando de um poder sobrenatural. Ele está dizendo que Jesus não veio criar e fundar mais uma religião para disputar com os saduceus e os zelotes e os escribas e os fariseus. Não, ele não veio fundar mais uma religião. Ele veio salvar o que estava perdido, trazer de volta ao homem aquilo que o diabo lhe roubou. Ele veio curar doenças, não apenas da pele e dos ossos, mas da alma.
ele veio restituir ao homem a condição de ser imagem e semelhança do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Tirar o homem daquela maldição, a maldição da morte, a maldição de ter que se apartar eternamente de Deus pelo pecado cometido no jardim do Éden. E lá mesmo naquele jardim, de forma profética, Deus matou um animal, arrancou o couro daquele animal, e ainda com sangue no seu pelo, ele cobre esse homem e essa mulher, mostrando que essa é a única forma deles cobrirem a iniquidade e o pecado dos seus olhos. Não adiantava aquelas folhas que eles tentavam cobrir a nudez, mas somente o pelo sangrando daquele animal inocente. Ou seja, ele já estava apontando para a cruz. Por isso não há um assunto mais importante, mais palpitante. Não há um assunto mais atual, não há um assunto que possa ocupar o lugar da cruz. Porque esse é o cerne da revelação de Deus. Por isso Paulo disse: eu não perco meu tempo, eu nada quis saber entre vós. Não me venha com mexericos, não me venha com fofocas, não me venha com questionamentos teológicos. Eu prego o evangelho da cruz. Esse é o poder de Deus. Vai libertar a mente, vai libertar o coração, vai arrancar toda a podridão de dentro de vocês e vai transformar vocês em novas criaturas. Tudo vai se fazer novo. As coisas velhas vão ficar para trás. Nesse momento tão importante de toda a revelação de Deus à raça humana, a crucificação, nesse exato momento, e não por obra da coincidência, e não por desejo de Pôncio Pilatos ou dos soldados romanos, mas com certeza, com um propósito de Deus, 2 ladrões foram cravados no madeiro ao lado de Jesus. 2 pecadores, 2 assassinos, 2 homens condenados não apenas à morte, mas condenados a uma perdição eterna, mas condenados ao lago de fogo e enxofre, mesmo que não soubessem a se apartarem eternamente da glória de Deus. Mortos não apenas pelos pregos cravados nas mãos e nos pés e pela asfixia da cruz, mas mortos em seus próprios delitos, iniquidades e pecados. Sabe, há um propósito de Deus nisso. E esse propósito, ele diz respeito a mim, a você e a todas as demais pessoas que de alguma forma enxergam esta cruz no meio. Olhem para Jesus. Quando o povo hebreu, em sua rebeldia no deserto do Sinai, começou a ser vitimado por víboras venenosas que entraram no acampamento e começaram a picar homens, mulheres, velhos, crianças, e o veneno mortífero dessas víboras começou a causar uma grande mortandade entre o povo. Eles começaram a clamar, e eles disseram: Moisés, tem misericórdia, se tu não intercederes diante de Deus, todos nós iremos morrer, não vai sobrar ninguém para entrar nessa terra. Nós nos arrependemos de nossos pecados, de nossos erros, mas clama a Deus para que Ele nos perdoe e expulse essas víboras antes que morram todos os hebreus. E então Deus, diante do clamor de Moisés, que foi interceder
pela vida do povo, Deus disse a Moisés: fabrique uma serpente de bronze e enrosca ela numa haste de madeira. Crava essa haste de madeira com essa serpente de bronze. A serpente é o símbolo do pecado. Crava ela no alto de um monte e chama o povo. E todo aquele que vier trazendo o veneno das víboras circulando em suas artérias, em suas veias, o veneno mortífero dentro do corpo, quando eles olharem para essa serpente, o veneno será arrancado deles. Talvez alguns possam ter duvidado de Moisés e ter visto aquela serpente de bronze enroscada no madeiro, mas eles não tiveram a fé para olhar para essa serpente de forma profética e crer na palavra de Deus, e então eles morreram pelo veneno. Mas aqueles que foram e creram naquele agir sobrenatural, sabe, não era um remédio, uma garrafada, uma folha, uma pasta que colocasse sobre a mordida das víboras, mas era olhar, era pela fé. Mesmo sem entender direito o significado daquilo, pois era profético. Aquilo representava Jesus pendurado na cruz. E o próprio mestre usou esse episódio para dizer: assim como Moisés ergueu uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja erguido entre o céu e a terra. E quando eu for levantado no madeiro, a todos eu atrairei a mim. Sabe, nós temos duas formas de encarar o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Duas maneiras. Representadas por esses dois bandidos que estavam morrendo. Todos nós estamos sentenciados a uma morte. Sim, é verdade. Vamos morrer. Você pode não acreditar nisso, mas isso é um fato. Quando você nasce, existem muitas dúvidas sobre o teu futuro, o que você vai ser, o que vai acontecer. Mas uma coisa é absolutamente certa, e você não precisa de um profeta ou de um adivinho para dizer isso sobre a sua vida. Você vai morrer. Todos nós estamos também sentenciados a uma morte. Paulo, ele disse, o último inimigo a ser vencido. Nós temos que passar por isso. Ele perdoou nossos pecados, ele sarou nossas enfermidades, mas há algo que precisa acontecer. Nós precisamos vencer essa maldição, a maldição da morte. Nós precisamos passar por isso, porque este corpo que estamos é mortal. Ele é corruptível e é necessário uma obra sobrenatural. Esse corpo precisa ser revestido de um corpo imortal, incorruptível. E então poderemos dizer: tragada foi a morte, agora pela vitória. Paulo disse: eu não tenho medo de você, morte. Venha. Estou pronto a encarar os teus olhos frios. E eu vou estender o meu dedo para a tua cara, morte. Eu vou dizer: morte, onde está a tua vitória sobre mim? A tua força estava no meu pecado. Mas Cristo derramou o seu sangue naquela cruz para me revestir. Assim como Deus fez no jardim do Éden, eu recebo o poder desse sangue que vai fazer com que os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros já não existam mais diante dos olhos de Deus. Porque foi pela própria mão de Deus que aquele animal inocente morreu. E foi o próprio Deus que arrancou o couro dele e me vestiu. Todos nós estamos numa sentença de morte. Mas o que vai acontecer quando nos depararmos com a morte?
dependerá da forma em que nós olhamos para a cruz do meio. De que maneira você tem olhado? De que forma? Escute o que eu estou dizendo. Medite comigo agora. Meu Deus, como isso é importante. Eu estava conversando com um irmão agora há pouco, antes de começar o programa de rádio. E ele estava me perguntando, missionário, qual é a posição do dial no rádio? Eu preciso ouvir o programa. Porque o senhor não está mais naquela outra emissora, ele está me fazendo muita falta. Todos os dias eu alimentava a minha alma com essa palavra. E eu fico pensando, meu Deus, como é grande essa responsabilidade. Às vezes eu me lembro daquilo que Jesus disse. Ele disse: eu tenho pena das pessoas porque elas são como ovelhas que não têm pastor. Desorientadas, sem direção, sem rumo. Recebendo apenas leite como alimento, estão padecendo, estão definhando. Certa vez Deus disse: o meu povo está perecendo porque lhes falta conhecimento da minha palavra. De que maneira você está olhando para a cruz do meio? Pare para pensar. Pelo amor de Deus, ponha a sua mão sobre a sua cabeça, sobre o seu coração. É a tua alma, é a tua vida. Você vai ter que encarar a morte mais cedo ou mais tarde. O que vai acontecer daí para frente, o que vai suceder com você, dependerá da forma como você tem olhado para a cruz do meio. Um dos ladrões disse: tu não és o Filho de Deus? Tu não operas milagres? Que eu ouvi dizer que você ressuscita mortos, fez tetraplégicos andarem, cegos enxergarem. Olha a nossa situação aqui, sangrando nesse madeiro, pendurado nessa cruz, pelado. Uma morte de vergonha, de zombaria, de escárnio. Mas tem o seguinte: desce dessa cruz e me livra dessa. Porque se tu descer dessa cruz e me livrar dessa situação aqui, eu vou te seguir. E eu mesmo vou declarar que tu és o Messias, o filho de Davi. Tu és o Filho de Deus. Eu vou te seguir, me tornarei teu discípulo, vou pregar teu evangelho. Mas sobre uma condição: me tira dela. De maneira, meu irmão e minha irmã, que existem pessoas que só conseguem enxergar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário como um benefício nesta vida. E o apóstolo Paulo disse certa vez que aqueles que esperam em Cristo apenas para as coisas desta vida, escute o que eu estou lhe dizendo, isso não quer dizer que ele não se importe conosco no que diz respeito às coisas desta vida. Eu não estou dizendo para você que você deve comprar um capuz sinistro e se enfiar em uma gruta, em um convento, em um lugar escuro para levar uma vida contemplativa de coisas espirituais, contando as estrelas. Não, eu não estou dizendo isso. Ele cuida de nós. E Ele nos abençoa. E Ele tem prazer em nos abençoar. Somos seus filhos. Mas Paulo diz: aqueles que esperam em Cristo, aqueles que olham para o sacrifício do Calvário, para o sangue de Cristo, do Filho de Deus derramado, apenas pensando nas coisas dessa vida, e querem usar o seu sangue
zero importado e querem usar o seu sangue pensando no emprego melhor, no salário maior, e querem usar o seu sangue pensando única e exclusivamente em benefícios que possam desfrutar dessa vida e olhando apenas para o seu umbigo. Aqueles que esperam em Cristo apenas para as coisas desta vida são os mais miseráveis de todos os homens. Meu Deus, que coisa forte, irmão. Hein? Que coisa, o mais miserável de todos os homens. Você é mais miserável do que um macumbeiro, um cara que arria despacha numa encruzilhada, que é um miserável. Você é mais miserável do que ele. Porque você esteve tão próximo da graça, da glória eterna, da salvação, da redenção da tua alma, e jogou tudo isso fora, um prato de lentilha. Não foi isso que o diabo propôs ao mestre naquele deserto? Ele disse: olha, teu estômago está roncando, eu estava no inferno, dormiu e acordei com o ronco do teu estômago. Você está aqui nesse deserto 40 dias sem comer. Agora tu é filho de Deus. E tu vai dar uma prova disso agora, porque eu não estou reconhecendo bem a tua fisionomia. Eu te conhecia lá na prova, mas o teu aspecto é um pouco diferenciado. Se tu é mesmo filho de Deus, manda essa pedra virar pão. Quero ver agora. Eu quero ver. Se tu és o filho de Deus, tu vai usar o poder de Deus para saciar a tua fome. Tu vai tirar os olhos daquilo que é terra, daquilo que é espiritual, e vai concentrar a tua atenção e vai usar o poder de Deus para saciar a tua fome. Pensa no teu umbigo, na tua barriga, na tua necessidade. E Jesus disse: de fato, o homem precisa de muitas coisas, e ele precisa do pão que Deus dá. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A vida cristã não se constitui do pão nosso de cada dia. Jesus, ao ensinar a oração do Pai Nosso, aliás, diga-se de passagem, ele não ensinou uma reza para ser repetida como um papagaio irracional. Não adianta. Seria contradizer os seus próprios ensinamentos sobre a oração, porque ele disse que não seríamos ouvidos por vãs repetições. E quando os discípulos pediram a ele: mestre, nos ensina a orar como João Batista fez, nós estamos descobrindo que o segredo está na prece, está na oração, está no clamor, está na comunhão com Deus, nos ensina. Jesus não disse: não, bobagem, pode orar de qualquer maneira, o importante é abrir o coração, fala com o Pai. Não, ele diz que existe uma forma correta, uma metodologia. Não é para repetir igual papagaio, mas uma metodologia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Entra com louvor, entra com adoração. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Buscar a vontade do Pai, buscar o reino dos céus, tudo isso está em primeiro lugar, amém. Tem gente que já entra em oração com uma lista de pão nosso de cada dia. Deus, quero isso, Deus, quero aquilo outro, Deus me dá isso, Deus dá aquilo outro. Não há comunhão, não há adoração, não há louvor, não há sentimento de filho para pai, não há nada disso, é apenas uma coisa comercial, é uma toma lá da cara. Eu vou na igreja, e se bobear, vou até o meu dízimo, mas eu quero 6 vezes mais. E anda logo, eu estou com pressa, porque as contas já chegaram em casa. De que maneira você tem olhado para a cruz do meio? Um dos ladrões disse: estou disposto a crer em ti. Vou me tornar teu discípulo. É verdade. Vou parar de tomar cachaça, vou parar de usar droga, vou me tornar teu discípulo. Agora tem uma coisa, me livra dessa. Só posso crer em ti, só posso acreditar que há um sentido naquilo que o Senhor está fazendo aqui, se o Senhor se livrar dessa e me livrar também. Para mim o que importa é essa vida presente. Para mim o que importa é aquilo que eu consigo ajuntar e acumular nessa terra. Para mim o que tem valor é essa coisa que está aqui. Então essa coisa de reino dos céus é um assunto meio de ET, de ufólogos. Essa coisa é meio irreal.
E eu não acredito muito nisso. Então eu só posso entender o benefício de servir a Deus se eu puder enriquecer, se eu puder me livrar dessa, se eu puder me livrar do capeta, dos laços do diabo e de todo atrapalho, todo impedimento aqui no presente século. O outro ladrão olhou para ele e disse: rapaz, você, além de estar condenado à morte, você é louco. Será que você não entende nada? Você não tem um pingo de discernimento, de entendimento, que ele não vai descer dessa cruz? Todo mundo ouviu as mensagens dele por aqui, todo mundo conhece aquilo que ele pregou. Você é um ignorante, um estudo, um tapado. Você está morrendo e está morrendo nessa incredulidade, nessa cegueira espiritual. Você não consegue entender a mensagem dele. Qual é o objetivo dele? Qual é o objetivo do Deus de Israel? O reino dele não é aqui. Quantas vezes ele disse isso? E aí, este criminoso virou-se para a cruz do meio e disse: mestre. E Jesus virou o rosto para ele: eu sei que tu não vai descer desta cruz, nem me tirar daqui. Levei uma vida de erros. Sou um ladrão, mereço estar morrendo, o Senhor não fiz nada. E eu consigo entender e discernir que nesse momento o Senhor está se assentando no teu trono, no teu reino que o Senhor tanto pregou. Lembra de mim. Eu não sou ninguém, mas lembra de mim quando tu entrares no teu reino. Hoje mesmo, disse o mestre, hoje mesmo, tu já estarás comigo no paraíso. Que maravilha, não é? Sabe, Deus fala sobre os falsos profetas, que são aqueles homens que, movidos por sentimentos próprios, por ganância, por vaidade, por soberba e por instintos satânicos que nem eles sabem que possuem, que mutilam o Evangelho de Cristo. Deus diz que os falsos profetas são aqueles que curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo a eles: paz, paz, quando não há paz. Eles não ensinam o meu povo a diferenciar o santo do profano. O profeta Isaías certa vez disse assim: ai daquele que chamar o amargo de doce e o doce de amargo. Ai daquele que chamar a luz de treva e as trevas de luz. Ou seja, em outras palavras, ai daquele que não sabe discernir as coisas, que não sabe compreender que existem coisas que pertencem a Satanás, ao reino das trevas, e Deus não as quer para si, que misturam as coisas, que não discernem o Evangelho, que não discernem o corpo de Cristo, que não entendem o que significa cristianismo, e que não existe cristianismo sem cruz. Paulo disse: eu já estou crucificado com ele, e a vida que eu agora levo é unicamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tudo posso naquele que é a minha força e que me fortalece.
Eu sei passar fome, ter necessidade sem ter abastança. Eu não estou vivendo a minha vida pensando unicamente em prosperidade, em bens materiais. Se eu passar circunstâncias da minha vida que eu possa ter necessidade, eu tudo posso naquele que é minha força. Não é esse o meu objetivo, não há Deus no reino dos céus, é a coroa da vida. Perguntaram ao mestre: é lícito pagar tributo a César, sim ou não? Ele disse: me dá uma moeda. Deram a eles: de quem é essa imagem que está gravada nessa moeda? Disseram: de César. E ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não apenas ele conseguiu escapar de uma pergunta que era uma armadilha, mas trouxe à tona uma grande e profunda revelação espiritual. Há coisas que são de César, há ritmos que são de César, há músicas que são de César, há costumes que são de César, há pensamentos que são de César. Não traga isso para Deus. O profeta de Deus, ele não sara a ferida do povo de maneira superficial, ele não coloca um band-aid em cima do câncer, ele não disfarça a ferida para que a pessoa pense que tudo está bem, mas ele abre a ferida, enfia a mão lá dentro, isso arde, isso fere, isso machuca, isso dói, mas isso sara, isso te faz viver eternamente. Os falsos profetas colocam um band-aid sobre uma ferida suja, purulenta, que vai gangrenar. Sua alma vai encher de gangrena, você vai morrer, você vai definhar. E eles estão dizendo que tudo está bem, que a aparência da sua pele está bem, mas lá dentro a gangrena está comendo e você vai morrer. Abra os seus olhos enquanto é tempo. Olhe para a cruz do meio e encare o sacrifício do Filho de Deus por você de uma forma correta. Senão será triste o teu fim. Bem, amados, estamos chegando aí ao finalzinho de mais um programa. Fica na paz, um abraço a todos e até a próxima.